O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil! Brasil! E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. O Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar, você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? Voltei. Falar com essa voz incomoda um pouco. Mas vamos testar esse novo formato. Tem uma galera que defende anistia pra pacificar o Brasil. Anistia é o caralho. Eu acredito sim, que é um caminho de pacificação. Acho que muitas pessoas que estão presas não sabiam exatamente o que estavam fazendo, já cumpriram a pena, já entenderam, né, que toda depredação é deplorável, é condenável. O que aconteceu no 8 de janeiro é deplorável, é condenável. A gente não pode estimular esse tipo de coisa. E não é falar de privilegiar, eventualmente, uma reincidência ou uma impunidade. Não é nada disso. É conquistar um caminho para a paz. Eu acho que a sociedade merece esse caminho de paz. É uma opinião pessoal. A gente sabe que é uma opinião dividida. Não há uma convergência nesse tema. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião eu acredito que o caminho para a pacificação é da anistia. Muito pelo contrário, eu estou mais uma vez mostrando qual é a saída. E é pela política, é pela anistia. Assim a gente vai conseguir a pacificação. Necessidade. E eu acredito, de verdade, que só vamos pacificar esse Brasil com o PL da anistia. Anistia é o caralho. Mais uma questão deve ser colocada. Pacificar de quê? Estamos em vias de guerra civil? Existem conflitos internos? Não, tem nada disso. Aliás, depois que essa galera foi presa lá por causa do 8 de janeiro, que as coisas deram uma acalmada. Ouviram falar muito por aí sobre a tal polarização, certo? Ela seria a causa de um impressionante conjunto de problemas no Brasil. E como é que se responde às demandas criadas por Raquel, a irmã má de Mulheres de Areia? Ora, com a pacificação, que é a Ruth, a irmã boa, entenderam? Uma iria criando os problemas e a outra resolvendo-os. Mas tem uma novidade para vocês. Raquel, polarização, a irmã perversa, nem sequer existe no novelão da política. E a Ruth, pacificação, é que é a bandida, a vigarista, a pilantra. Vamos sair do universo do folhetim para o da medicina? E não existe remédio certo para diagnóstico errado. Na verdade, a terapia errada pode matar o paciente. O país tem convivido com uma tara que paralisa a inteligência, que torna as análises burras, que reduz a complexidade do mundo a um mero joguinho de opostos, que ignora nuances em favor de uma doxa. Não é exatamente a sociedade que aponta a existência dessa personagem fantasma que assombra sem nunca se mostrar claramente, chamada polarização. Isso está na pena e na boca dos analistas. Virou o craque do pensamento. É o exercício de um vício, não de um critério, e que tem raiz claramente ideológica. Sustentam haver polarização entre Lula e Bolsonaro os que pretendem criar uma equivalência entre um democrata e um golpista, lastimando a ambos. Logo, né, o ponto ótimo desses analistas é alguém que esteja no meio do caminho entre a democracia e o golpe. Sustentam haver polarização os que pretendem que o governo Lula é o outro extremo do bolsonarismo. Fosse assim, teríamos então uma gestão de extrema esquerda, já que parece inequívoco que o ex-presidente lidera a extrema direita. Pergunta até meio abestada: o líder petista, por acaso, encarna o extremismo de esquerda? Logo, o ponto ótimo de quem faz essa análise não é o centro entre os polos, porque isso nós já temos. Esse PCC analítico, que sequestra o pensamento, anseia por um meio do caminho entre o centro e a extrema direita. Sustentam haver polarização os que pretendem encaixar até o Supremo em sua pilantragem teórica, de sorte que o tribunal também seria um dos extremos e os reacionários bolsonaristas o outro. E como essas lorpas da análise se dizem contra a polarização, deve-se concluir que buscam o meio do caminho entre o STF e a destruição do Estado de Direito. Vocês estão percebendo que essa conversa de polarização, comprada de forma irrefletida pela imprensa, dá uma piscadela para uma espécie de fascismo soft, de fascismo light, de fascismo liofilizado, já que não polarizar significaria um meio termo entre o democrata e o golpista, entre o centro e a extrema-direita, entre o Supremo Tribunal Federal e a destruição do Estado de Direito. Ora, se então a polarização é essa doença ou essa gêmea má, vamos buscar o remédio, a rutinha, a gêmea boa, a pacificação. Mas esperem aí, pacificação entre quem e o quê? Ora, entre o democrata e o golpista, entre o centro e a extrema-direita, entre o STF e os que querem destruí-lo. É isso? Entenderam a armadilha? Se Lula seria um polo e Bolsonaro outro, a solução só poderia estar com o bolsonarismo moderado. Mas onde é que se encontra essa cabeça de bacalhau? Os tais mercados e a extrema-direita envergonhada só conseguem enxergar uma saída viável. Tarcísio de Freitas. Quando a gente ouve que a anistia seria a pacificação, e foi Tarcísio quem lançou a palavra no mercado das más ideias políticas, tratar-se-ia de pacificar o quê com o quê? A democracia com o golpe. Quando se diz que é preciso reduzir penas em favor da pacificação, vamos pacificar o quê com o quê? A lei com o vale tudo. Quando pregam por aí que o STF participe de um arranjo em favor da pacificação, a intenção é pacificar o quê com o quê? A Constituição com a impunidade. Sempre fiz pouco caso teórico dessa besteira de polarização. Mas sempre intuí tratar-se de uma conversa ideológica em busca de um personagem, como se um senhor das sombras dissesse: temos de demonizar Lula e Bolsonaro e afirmar que são opostos e combinados e aposentar os dois. Só assim aparecerá a novidade. Mas tem outra coisa errada com a anistia. A história do Brasil nos ensina que o anistiado de hoje é o golpista de amanhã. Pega essa lição
do Pedro Doria. Dizer que tudo bem tentar e não conseguir é fazer com que a lei não funcione. É repetir o que sempre fizemos. Quem tenta acabar com a democracia e não consegue, nunca é punido aqui no Brasil. O homem que derrubou o presidente Washington Luiz em 1930 fez parte do golpe contra Dom Pedro II em 1889. Os homens que comandaram o golpe de 1964 fizeram parte dos golpes fracassados de 1922 e 1924. Alguns deles fizeram parte do golpe de 1930. O general que botou tanques na rua pela primeira vez em 64 foi o cara que escreveu o documento falsificado que levou ao golpe de 1937. Deixa eu deixar claro aqui o que a história brasileira nos ensina. Quem tenta golpe e não é punido, volta para dar outro. Às vezes, com sucesso. Em todos os 7 golpes militares que deram certo, tinha gente envolvida que tentou dar golpes no passado. Em todos. Agora temos mais um de muitos golpes fracassados. Gente, que Brasil a gente quer? Um Brasil que finalmente pune golpistas? Ou um Brasil que vai continuar aberto a perder sua democracia? A anistia nunca pacificou o Brasil. Quem promete isso hoje não leu um livro de história. O que a anistia sempre construiu foi um golpe seguinte, porque os caras aprendem com seus erros e vêm melhor organizados na próxima. Anistia, golpe, é traição da democracia. Traição da democracia é traição da pátria, tá? Anistia é o caralho. Os maiores players do Brasil estavam na mesa, né, que fabricam bebidas aí mais famosas, que são objetos de falsificação, Jack Daniels, Johnny Walker, enfim, todas essas bebidas aí que são objetos de falsificação. Não vou me aventurar aqui nessa área, que não é minha praia, tá certo? No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ontem, ao prestar contas das ações do governo do Estado no âmbito da crise do metanol, no momento em que falávamos das várias medidas que estamos tomando, acabei fazendo uma brincadeira para descontrair a coletiva que foi muito mal interpretada e que, de fato, não cabia naquele momento em face da gravidade do que vem acontecendo. E é por isso que eu peço perdão.